pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do modificador Array. O Array ele serve para a gente fazer cópias de um objeto, porém de formas bem diferentes. A gente pode ter um controle maior sobre essas cópias. Vou mostrar aqui para vocês. Vou começar com esse cubo e eu venho aqui no Add Modifier, Generate Array. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver de cara é que ao colocar o array, ele já criou uma cópia do objeto. Eu vou mudar aqui para wireframe para ficar mais fácil de ver. Então, esse aqui é o cubo original e essa daqui é a cópia. Ela foi criada dessa forma porque Relative Offset está configurado como 100. Cada um desses campos é um eixo, x, y e z. Pode ver por aqui, ó. O valor que está determinado aqui em Relative Offset é como uma porcentagem. Valor igual a 1 significa 100%. 100% do quê? Das dimensões máximas desse objeto. Como esse valor 1 está no primeiro campo, que é o x, significa que a cópia vai ser criada no sentido do x, positivo, porque o valor é positivo. A cópia ela é posicionada exatamente no final da original, porque aqui é o espaçamento baseado no tamanho do objeto. Então, 100% significa que ela vai ser posicionada logo depois do objeto, 100% dessa dimensão em x do objeto. Se você colocar 1.2, ela vai ficar a 20% além do objeto. 100% a largura do objeto mais 20% de espaçamento. Se a gente reduzir isso, ele entra no objeto menor do que 1, ele vai ficar dentro do objeto original. Tanto ele quanto as outras cópias. Porque aqui no count eu defino a quantidade de cópias que eu quero criar. 3, 4... Lembrando que essa quantidade de cópias inclui o original. Vamos colocar 1 aqui de novo. Se eu colocar 0 no x e 1 no y, essa cópia muda de direção. Se eu usar um valor negativo, menos 1, ele inverte. 2 significa que aqui nesse espaço cabe um objeto. Ele está 2 vezes espaçado o tamanho do objeto original. Então, sempre vai contar a partir de uma das extremidades. Diferentemente do Relative Offset, tem o Constant Offset. O Constant é a mesma coisa, porém, em vez de configurar a porcentagem baseada no tamanho total do objeto, a gente configura a real distância. Então, aqui ó, ele está a 20 centímetros da extremidade do objeto original. Daqui até aqui, 20 centímetros. E o legal é que você pode juntar as duas, porque digamos que você queira... eu quero colocar que as cópias estarão exatamente alinhadas aqui com o final do objeto, mas elas vão estar 10 centímetros além de espaçamento. Então, eu não preciso usar só a porcentagem, eu também consigo mesclar com a distância entre eles. Você pode também configurar mais de uma direção ao mesmo tempo. Vou passar aqui para 1. Então, se eu deslocar ele também, além de estar deslocado no eixo Z e deslocar no eixo X, 1, ele vai formar essa escada. Se você colocar algum valor aqui no Y, ele vai jogando para o lado. Como eu falei de escada, vou mostrar aqui que quando eu tenho um objeto já preparado para receber esse array, criar uma escada é bem rápido. Nesse caso, coloca aqui o array. O eixo vai ser... Eu não vou ter cópias no x, eu vou ter cópias. Então, eu vou zerar aqui o x. Vou colocar
o valor 1 no Y, ele vai deslocar aqui no Y, aumentar o número de cópias, e 1 também no Z. E como a configuração está feita na porcentagem, eu posso vir aqui e editar esse objeto se eu achar que o degrau está muito alto e ele automaticamente se ajusta. Se tivesse apenas no constante, isso não ia acontecer. Ele ia manter a distância. Mesmo que eu editasse aqui, ele vai respeitar a distância entre os objetos. Entre não, né? Contando sempre a partir da extremidade oposta ao eixo que a gente está trabalhando aqui. Então, o padrão que controla essas cópias é o Fixed Count. Com ele, eu controlo apenas a quantidade de cópias que eu vou criar. Outra forma de definir essas cópias é usando Fit Length. No Fit Length, eu defino o comprimento que essas cópias terão e a consequência ele vai gerar a quantidade de cópias relativas a isso. Com base nisso, eu tenho o Relative Offset. Então, ele vai interferir porque ele vai gerar a distância de uma cópia para outra. Porém, vou colocar aqui um plano com 4 metros de comprimento. Vou alinhar aqui. E a gente vai ver que, na verdade, esses 4 metros são formados pelas cópias e não o original. Ou seja, a partir daqui é que tem os 4 metros. Outra forma também de definir a quantidade de cópias é usando uma curva, o Fit Curve. No Fit Curve, vou inserir aqui uma Bezier e eu vou escolher essa curva para definir a quantidade de cópias. Note que o array não vai fazer o formato da curva, ele vai calcular o comprimento dessa curva e esse comprimento ela vai trazer aqui. Então, se eu aumentar, ó, ele vai inserindo mais cópias. E o relative também continua atuando. Outra forma de eu controlar o array é usando um objeto. Vou colocar aqui o array para esse objeto e eu não vou usar agora o Relative Offset, vou deixar no Fixed Count, mas aqui eu vou usar um objeto para controlar como esse array vai se comportar. Eu vou inserir aqui na minha cena um empty e vou escolher esse empty para ser o objeto. E vou habilitar aqui objeto. Então, a cópia ela já é formada nessa distância. Vou aumentar aqui o número de cópias, ó. Por que está acontecendo isso? Porque ele está levando em consideração a posição desse objeto em relação ao original. Se eu trouxer esse objeto para cá, ó, ele vai se aproximando. Se eu colocar perto aqui o mesmo lugar do origin do objeto original, todas as cópias vão ficar na mesma posição. Então, se eu jogo para cá, para cima, eu estou controlando sem o uso daqueles eixos que a gente tem aqui no Relative e no Constant Object. Eu posso, inclusive, girar aumentar a escala e, como vocês podem ver, ele vai, na verdade, transferir de um para o outro a escala, fazendo com que ela fique cada vez maior em relação à cópia anterior. Então, com isso, a gente consegue gerar alguns efeitos interessantes. Aqui, o Relative Offset ele vai ter também uma influência, nesse caso aqui somente no eixo X, então a gente pode continuar combinando esses outros campos com o Object aqui. Eu vou voltar aqui a escala dele para cá e a rotação. E eu vou colocar esse empty exatamente no mesmo ponto aqui da origem. Então, vou dar um Shift S para colocar o cursor aqui. Agora eu seleciono o empty, uso o Shift S, Selection to Cursor, ele vem aqui para a posição do cursor. E aí, na vista superior, se eu girar esse objeto, eu tenho esse efeito radial, ó.
Imagina que eu quero fazer uma volta completa nisso aqui. Eu quero 32 objetos, então quero 32 cópias. E como que eu vou saber aonde que eu vou fechar perfeitamente essa volta aqui, que ela tem que acabar exatamente aqui para ficar perfeito. Na rotação do empty, que é o objeto que está fazendo essa guia, eu venho aqui na rotação em Z, digito 360, que é uma volta completa, e divido pelo número de cópias, no caso 32. Dou um Enter e ele já posiciona no lugar certinho. Essa opção Merge vai fazer sentido se eu agora colocar o Subdivision Surface como modificador logo depois do Array. Então, vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl 2, ele vai inserir o Subdivision Surface com 2 subdivisões. E o que está acontecendo é que ele faz essa abertura aqui, ó, porque os vértices não estão soldados. Para isso, existe essa opção Merge. O Merge vai soldar todos os vértices que estiverem dentro dessa distância aqui, ó. Então, agora está soldado. Vou colocar aqui Shade Smooth para ficar claro. E aqui ainda tem um defeito acontecendo e a gente consegue ver uma emenda aqui. Essa emenda é causada porque essa opção First Last não está habilitada. First Last vai soldar o primeiro e o último vértice, ou seja, o vértice do original com um vértice de uma cópia, da última cópia feita. Então, para que não aconteça isso, é só habilitar o First Last. E óbvio que esses vértices só vão soldar se eles estiverem dentro dessa distância. E é legal ter esse tipo de array, porque se você quiser modificar alguma parte dele, fica fácil de transferir isso para todas as cópias. Outro uso do array, eu tenho aqui essas 3 peças, e nessa peça aqui eu vou habilitar o array. Vou colocar ela, tem um Subdivision Surface já, vou colocar o Array primeiro. E eu vou fazer as cópias no sentido do Y. Então, eu vou zerar o X e vou colocar um no Y. Vou aumentar aqui para 5 cópias. Eu consigo definir também qual objeto ocupa a frente dessa série de cópias e qual ocupa atrás. Start Cap e End Cap. Então, se eu vier aqui no Start Cap pegar esse objeto, ele posiciona aqui. End Cap esse, ele vai posicionar lá. Então, é uma outra forma de eu gerar os arrays e ter um objeto mais complexo. Sendo que qualquer alteração que eu fizer nesses objetos, ele também vai fazer aqui, ó. Bom, esse vídeo é para explicar as propriedades aqui do array que cada item faz. Se vocês estiverem gostando, por favor, deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até mais.